Feliz sábado, bom dia, é uma alegria muito grande poder estar nessa manhã na Igreja Central de Floripa, a igreja que acolhe com amor. Eu gostei desse slogan, isso porque a medida do amor é amar sem medida. João 3,16 diz, porque Deus amou. 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus. E 1 Coríntios 13, fé, a esperança, o amor. E Cantares 8,7 nos afirma que as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. O amor realmente é a essência do cristianismo e deve mover todas as nossas ações como cristãos. Amém? Queridos, que culto abençoado, hein? Quantas mensagens musicais lindas nós tivemos. E esses momentos de oração inspiradores. Tenho certeza absoluta que Deus já está falando com você. Já está trabalhando em seu coração. Porque Ele tem sonhos e planos lindos para a sua vida. Mas antes de começar, eu quero apenas lembrá-los que embora estejamos tendo um culto maravilhoso, daqui a pouco nós vamos começar a escola sabatina. E se esse momento já está sendo fantástico, aguarde a escola sabatina, a sobremesa. Sempre tem algo especial. É um momento de relacionamentos, é um momento um pouco mais informal, um momento de profundidade da palavra de Deus, onde vamos receber todos os nossos queridos, amigos, e teremos momentos inesquecíveis. A escola sabatina é uma escola de discípulos, que prepara os seus alunos para a volta de Jesus. Ela é o DNA do movimento adventista. Mesmo antes da igreja adventista, já havia escola sabatina. E após o culto, eu vou visitar, se possível, dentro do tempo, todas as unidades de ação. Como líder dessa área, eu gostaria de ter uma interação, conhecer as unidades, e eu vou estar visitando você lá, viu? Professor, professora, alunos, conhecendo a sua dinâmica, as suas ações. Tenho certeza que teremos momentos maravilhosos. Eu amo a escola sabatina, amigos. Eu acredito nessa estrutura. Ela pode potencializar todas as ações da igreja adventista. É minha tese doutoral, ainda em construção, mas com a possibilidade de ser apresentada ano que vem ou 2026, eu trabalho fortemente as estratégias da escola sabatina para avançarmos com a missão, diminuirmos a apostasia e termos uma escola de líderes. Eu tenho certeza que teremos momentos inesquecíveis ali na escola sabatina. Muito bem, então chegou o momento em que nós vamos abrir a palavra de Deus agora. Você está com a sua Bíblia aí? Está com ela? Cópia física? Ou se você desejar também acessar o seu smartphone ali no aplicativo, ou se você desejar ouvir apenas, fique muito à vontade. O mais importante é você sentir-se bem, sentir-se à vontade na casa de Deus. Dizem que existem 3 regras para um bom orador. A primeira é, levante-se para ser visto. Eu não sou tão alto, mas a plataforma aqui me ajuda, então essa eu acho que eu gabaritei. A segunda é, fale alto para ser ouvido. Minha voz não é tão forte, mas o pessoal da sonoplastia é fantástico aqui, equalizou bem. Então essa eu também acho que tiro 10. Mas a terceira é a mais difícil. E eu vou me esforçar para concluí-la. Termine cedo para ser querido. Essa eu também vou me esforçar para terminar dentro do horário. A Bíblia não é antiga, a Bíblia não é moderna, a Bíblia é eterna. Muitos livros podem inspirar, mas somente a palavra de Deus pode transformar. John Stott afirma que a Bíblia nada mais é do que Deus falando. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. É o livro mais lido, mais vendido, mais distribuído. Todos os tempos. É uma pena que seja um dos livros menos praticados. Se fosse mais praticado, nós não veríamos tantas atrocidades. Dizem que quem lê a Bíblia vive menos preocupado, menos inseguro e menos infeliz. Amém? Quero estudar com você uma porção do Novo Testamento,
o livro de Marcos, capítulo 4, verso 30 a 32. Enquanto você vai encontrando, eu vou descrevendo um pouco mais do contexto do livro de Marcos. O livro de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito do Novo Testamento. Não o primeiro livro, mas o primeiro evangelho. João Marcos, ele não foi testemunha ocular de Cristo, mas ele conviveu com quem foi uma testemunha ocular. Esteve lado a lado do ministério de Cristo. Estou me referindo a Pedro. João Marcos e Pedro desenvolveram uma amizade. Esse livro foi escrito entre os anos de 65 e 75 depois de Cristo. E ali, quem sabe, em viagens missionárias, Pedro relatando as histórias com o Messias, e João Marcos possuía uma habilidade literária maior, possivelmente, do que o apóstolo Pedro. Então, João Marcos foi escrevendo. Esse evangelho é o menor dos evangelhos. Já reparou? Ele é endereçado aos romanos. E aqui, Jesus é apresentado como alguém de ação. Ele não para, ele sobe o monte para pregar, ele desce para operar milagres, ele aconselha, ele lidera, ele multiplica alimentos, ele leva esperança. E aqui no capítulo 4, nós vemos Cristo ensinando através de parábolas. São histórias com aplicações homiléticas e práticas para o desenvolvimento do cristianismo. Dentre essas parábolas, uma me chama muita atenção e será o alvo do nosso estudo nessa manhã. Marcos capítulo 4, verso 30 a 32. Eu vou lê-los em sequência para extrairmos as lições espirituais do texto, ok? Primeiramente o verso 30. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Vamos parar um pouquinho por aqui, queridos. Vejam, o verso 30, ele descreve o porquê de Cristo, de uma maneira bem intencional, trabalhar questões bem práticas. E de uma maneira toda especial, ele levanta essa questão para os discípulos: a que assemelharemos o reino de Deus? Vejam o verso 31. É como um grão de mostarda, que quando é semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Vamos parar um pouquinho por aqui. A intenção de Cristo nesta parábola é fazer uma espécie de desenvolvimento do reino de Deus. É fazer uma descrição sobre como se desenvolve o reino de Deus. Ele faz uma pergunta, e essa pergunta requer uma resposta profunda, uma espécie de imagem que está prestes a ser revelada pelo Senhor. E que mistério essa imagem revelaria? O desenvolvimento do reino de Deus, comparado a uma semente de mostarda. Vejam, Cristo poderia ter utilizado outros instrumentos, quem sabe um carvalho de Manre, muito conhecido na Bíblia, ou o cedro do Líbano, mas em sua onisciência e sabedoria, ele não encontrou o instrumento melhor para descrever o desenvolvimento do reino de Deus como um grão de mostarda. Essa semente, ela é tão pequena que requerem 700 unidades para formar uma grama. Nós encontramos no Novo Testamento 5 vezes essa expressão, grão de mostarda. 2 endereçada à fé e 3 endereçada ao reino de Deus. Vejam, queridos, mais uma vez o verso 31. É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes. Aqui nós temos a primeira lição. No reino de Deus, as coisas começam pequenas, como um grão de mostarda. No reino de Deus, as coisas começam pequenas.
Olhem para Cristo. Ele veio vindicar o caráter de Deus. Ele veio assegurar a lealdade dos anjos. Ele veio cumprir a profecia de Gênesis capítulo 15. Mas vejam, onde ele nasceu, como ele iniciou o seu movimento, de uma maneira pequena, e o mesmo foi se desenvolvendo. Ele trocou a sua onisciência por um cérebro humano. Ele trocou a sua onipotência por um par de braços. Ele trocou a sua onipresença por um par de pernas. Alguém certa vez disse que nunca alguém tão grande tornou-se tão pequeno para tornar grandes os sonhos de Deus. Um dia, o Filho de Deus tornou-se o Filho do homem, a fim de que os filhos dos homens pudessem tornar-se filhos de Deus. Quem não conhece a Cristo, não conhece a profundidade da vida. Cristo é um substituto para tudo, mas nada substitui Cristo. E se Cristo é o maestro, a vida tem conserto. Amém? Mas vejam como que inicia o seu reino, de uma maneira simples, humilde, com pequenos atos e ações. Vejam como o chamado de Eliseu no Antigo Testamento é comparado com o início do reino de Deus. Ele sai do arado. Vejam João Batista pregando no deserto. Vejam o apóstolo Paulo iniciando, construindo tendas. Vejam Dorcas, que revolucionou parte do livro de Atos, começando costurando, ali com agulhas. Simples movimentos, porque no reino de Deus as coisas começam pequenas. Movimentos missionários começam pequenos. A entrega de um folheto, a distribuição de um livro missionário, um convite para alguém vir à igreja, um desenvolvimento de uma amizade, um contato missionário intencional, a visita a um afastado. Movimentos missionários começam pequenos. Eu me lembro, quando eu me formei em teologia, há 20 anos atrás. Passa muito rápido, né? Eu comecei auxiliando a igreja do Estreito, e eu me lembro que no condomínio onde eu morava, eu tentei alguns contatos missionários com os vizinhos, mas eles estavam fechados. Então, em um determinado dia, um apartamento vagou e chegou ali então uma nova família. E eu pensei, puxa, é agora. Eu preciso fazer um contato missionário. Mas eu, recém-formado, tinha algumas limitações e tinha algumas dificuldades sobre como chegar na pessoa, como me aproximar, o que falar. Eu pensei, orei, e vi aquele homem subindo e descendo com móveis. Eu pensei, eu vou lá ajudá-lo, mas eu não posso ir de mãos vazias. Eu pensei, puxa, a cozinha ainda não está totalmente preparada, ele não deve ter um almoço. Eu pensei, já sei. Eu então fui à geladeira, peguei ali maçãs, e eu levei ali um saco de maçãs para ele. Disse, vizinho, seja bem-vindo, muito prazer. Eu vim trazer algumas maçãs para você e gostaria de te ajudar a fazer a mudança. Foi o primeiro contato. Eu nem tinha falado de Jesus, mas estava tentando entrar no mundo dele. Resumindo a história, que o tempo é curto, depois de alguns meses, aquele vizinho acabou sendo batizado na igreja adventista do sétimo dia. Movimentos missionários começam pequenos, como a semente do grão de mostarda. Spurgeon certa vez afirmou, ou o cristão é um pregador, ou ele é um impostor. John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino, o segundo maior livro cristão lido na história, ele afirma que o cristão precisa estar preparado para duas coisas, uma para pregar, anunciar, e a outra para morrer. John Wesley disse, dá-me 100 homens que nada temam senão o pecado, que nada desejam senão o Senhor, e eu abalarei o mundo. Oswald Smith disse, ninguém tem o direito de ouvir duas vezes. Existem pessoas que nunca ouviram a mensagem. Martin Luther King Jr. também disse, se você não pode morrer por uma obra, você não pode viver por ela. Mark Feeley afirma que a comunhão enche a igreja, mas a missão encherá o céu.
A apostasia começa não quando as pessoas deixam a igreja, mas quando as pessoas deixam a missão. Movimentos missionários, eles começam pequenos, porém, eles não permanecem pequenos. Verso 32, queridos, apenas a primeira parte. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Vamos parar um pouquinho por aqui. Você conseguiu perceber um antagonismo? No verso 31, a expressão menor, como o reino de Deus começa, se desenvolve. E no verso 32, a expressão maior, é um antagonismo, é uma comparação, é um código semântico. O Espírito Santo está nos guiando e nos mostrando o desenvolvimento do reino de Deus. E vejam, queridos, embora no reino de Deus as coisas comecem pequenas, elas não permanecem pequenas, elas crescem. A semente, que é o Evangelho, cresce. Tudo aquilo que é semeado cresce. Existe vida na semente. Jesus não disse se crescer, Jesus disse vai crescer. Amém? Não sabemos como explicar, mas as coisas no reino de Deus crescem. Eu vou dar um exemplo. A Igreja Adventista, quando foi organizada em 1863, os registros apontam que ela tinha 3.500 membros, 125 igrejas. Hoje, nós somos mais de 22 milhões de membros em todo o mundo. 169.268 igrejas. Eram apenas 125. Pregávamos em apenas um país, os Estados Unidos, em apenas uma língua, o inglês. Hoje pregamos em 516 línguas, idiomas e dialetos. Pregávamos em apenas um país, hoje estamos presentes em 212 países. Imagine a educação que começou por ali perto, com apenas uma escola. Hoje são 9.468 unidades, com mais de 2 milhões de membros. A primeira associação organizada no Brasil possuía 22 membros. No reino de Deus as coisas começam pequenas, mas elas não permanecem pequenas. Elas crescem, elas se desenvolvem. Quem sabe, nessa manhã, eu estou falando para alguém que já entendeu a ideia de envolvimento, de mobilização, a ideia do chamado missionário que Deus tem para todos nós. Todos têm um ministério. Ministério é diferente de carreira. Carreira deixa fãs, ministério deixa marcas. Quem sabe, de maneira cognitiva, você já entendeu a necessidade de se envolver. Mas quem sabe lá dentro do coração tem algum sentimento de inadequação. Entendeu bem, mas não, quem sabe tem alguma dificuldade de se posicionar em alguma situação. Ou o que falar diante de uma outra situação, alguma dificuldade. Algumas vezes somos como Gideão. Nos sentimos os menores. Gideão entendia que a tribo dele era a menor entre as tribos de Israel, a família dele a menor da tribo e ele o menor da família. Ele possuía um sentimento de inadequação, mas ele rompeu com isso. Ele rompeu com a inércia. Ele ouviu o chamado de Deus e ele foi um instrumento do Senhor para libertar o povo de Deus. Olhe para os discípulos. Todos possuíam algum sentimento de inadequação, mas depois do Pentecostes, queridos, eles se uniram, eles se entregaram e de maneira ousada e corajosa anunciaram o reino de Deus. E a mensagem estava centrada no Oriente, e no Oriente chegou na Ásia, e da Ásia para o mundo todo. E Colossenses 1:29 diz que nos tempos bíblicos a mensagem chegou a todos os lugares conhecidos. Eles não tinham recursos financeiros, eles não tinham uma estrutura ou um ministério plenamente formado, mas eles entenderam o chamado de Deus e se envolveram plenamente na obra do Senhor. Amém? Há um tempo atrás, eu estava de carona com uma pessoa, ele tinha 65 anos, e ele estava animado no carro. Ele me dizia: pastor, olha,
pela primeira vez eu comecei um estudo bíblico. Ele estava animado. E eu perguntei, e aí, como está sendo o estudo bíblico? Está sendo uma bênção. Como é bom poder compartilhar a verdade que transforma, que liberta, traz esperança. Pastor, eu sou adventista de berço, e esse é o meu primeiro estudo bíblico. E nesse primeiro estudo bíblico, a pessoa já entendeu, já aceitou o convite de Deus e vai ser batizada. Olha, e ele estava muito, mas muito animado. Então eu perguntei para ele, querido irmão, com 65 anos de idade, o senhor que nasceu na igreja adventista, por que agora, apenas agora, o primeiro estudo bíblico? Ele olhou para mim e disse, pastor, eu recebi todo o apoio, participei de muitos treinamentos, não foi falta de material, nem de incentivo, mas faltou uma coisa, pastor. E eu perguntei para ele, o que faltou, irmão? E ele me disse, coragem. Faltou coragem de dar o primeiro passo. Nessa manhã, queridos, eu gostaria de convidar você a sonhar. Sonhar em fazer algo para o reino de Deus. Apesar de algum tipo de sentimento de inadequação. Sonhar com o impossível é o primeiro passo para torná-lo possível. O mundo está nas mãos daqueles que têm a capacidade de sonhar. O ser humano mais pobre não é o ser humano sem dinheiro, é o ser humano sem sonhos. Mas eu quero te convidar a sonhar com o reino de Deus. Eu quero te convidar a lançar a semente do Evangelho. Essa semente só não vai crescer se ela não for plantada. Pastor, o que é lançar a semente? É iniciar, é dar o primeiro passo, é se envolver missionariamente na obra de Deus. Todos nós podemos plantar no reino de Deus. A semente é o Evangelho, o crescimento vem através do Senhor, mas essa semente que é o Evangelho, ela não vai crescer se ela ficar no bolso, se ela ficar no porta-luvas do carro, no armário em casa, ou em uma sala da igreja. A semente, ela precisa ser lançada na terra. E nós lançamos essa semente na terra, quando nós participamos da missão de Deus, em anunciar o seu Evangelho, em levar esperança para as pessoas. Porque no reino de Deus, as coisas começam pequenas, mas elas não permanecem pequenas, elas crescem, elas se desenvolvem, ocorre um milagre. Um convite para um estudo bíblico, o início de um pequeno grupo, a formação de uma classe bíblica, uma pregação evangelística, a formação de um ministério através de dons, o plantio de uma igreja em um bairro onde não temos presença adventista e uma visita a um afastado. Basta um primeiro passo para que nós possamos dar margem para que o Espírito Santo possa habitar e deixar com Deus o milagre. Há um tempo atrás eu estava ali na associação e ali é a sede administrativa da igreja, todos os servidores são adventistas. E eu pensei, puxa, eu preciso oferecer um estudo bíblico para alguém. Mas no meu ambiente de trabalho, só tem pessoas da mesma fé, adventistas. Eu olhei para o lado, vi o pastor Lucas Durão, que foi pastor aqui de vocês. Olhei para o outro lado, vi o pastor Jefferson Forte, estava conosco ainda naquela época, né? E só tinha adventista. Mas, em algum momento, alguns jovens foram fazer alguns reparos no telhado. E então eu comecei a fazer amizade com eles, ali mesmo. Eu percebi que eles não tinham a mesma fé. E eu parava eles, cumprimentava. Um dia no almoço eu fui lá e perguntei, a comida está boa? Quero um prato especial, posso falar com o chefe? Está tudo bem? Estão tratando bem vocês aqui dentro da instituição adventista? Se não tiver, fala comigo. E eu parava, eu cumprimentava, tentando desenvolver um laço, uma amizade. E um dia eu falei para minha esposa, Mara, é hoje. Hoje eu vou convidar aquele menino ali para um estudo bíblico. O não é meu. Eu vou lançar a semente. E então nós terminamos o almoço, eu fui para o auditório, eu estava escrevendo alguns materiais, eu gosto muito de escrever,
E de repente um daqueles meninos, ele se aproximou, e era aquele que eu iria convidá-lo para o estudo bíblico, um jovem. E ele estava vindo na minha direção, e eu pensei, Deus preparou tudo, é agora. Eu estava sentado, eu me levantei, e quando eu fui oferecer o estudo bíblico, ele foi mais rápido do que eu. E ele disse, pastor, o que eu faço para ser batizado? Aquilo me chamou a atenção, porque eu estava vindo com o estudo bíblico, mas ele já queria o batismo. Nós não vamos batizar ninguém despreparado, mas isso mostra a realidade das pessoas hoje, queridos, amados. As pessoas, elas são carentes, elas precisam de amor, de atenção, mas acima disso, as pessoas precisam do antídoto, do remédio para o pecado, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, que nos liberta dos enganos de Satanás. Esse Evangelho tem o poder de transformar. A natureza forma, a cultura informa, o pecado deforma, mas o Evangelho transforma. Amém, queridos? Não é porque as coisas são difíceis que nós não ousamos, é porque não ousamos que as coisas se tornam difíceis. Eu quero fazer um chamado, um apelo para você nessa manhã. Seja mais ousado, e você será mais usado pelo poder de Cristo. Howard Hendricks, ele afirma que Deus usa aquele que enxerga as oportunidades e não as dificuldades. Ben Carson diz que o que separa vitoriosos de fracassados não é a condição acadêmica ou material, mas a capacidade de superar as adversidades. John Maxwell, prolífero escritor cristão, certa vez afirmou que 90% das pessoas que fracassaram não estavam derrotadas, simplesmente desistiram. Amigo, amiga, Deus te trouxe para esse caminho com planos, com sonhos, com propósitos. Você tem talentos e Deus te colocou em um círculo profissional ou onde você mora com o objetivo de ser a luz, de ser o sal, porque quem sabe ao seu lado, trabalhando lado a lado, ou um vizinho seu, tem alguém orando e se perguntando, será que existe um caminho diante de tantas religiões? Será que a verdade ainda é vista em alguma igreja? Quem sabe tem alguém lendo a Bíblia, encontrando o sábado e se perguntando, será que tem alguma igreja que guarda esse dia? Quem sabe tem alguém assistindo a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo, querendo vir, mas não tendo forças. Deus quer usar você, seus dons, seus talentos, seu jeito, seu sorriso, para levar esperança. Um único sorriso vale mais do que 1000 palavras, mas uma única palavra pode acabar com 1000 sorrisos. Use o seu sorriso para mudar o mundo, mas não deixe que o mundo mude o seu sorriso. Palavras trazem esperança, mas se palavras fossem balas, quem sabe em algum momento todos seriam assassinos. Nós precisamos ter as palavras de Deus em nosso coração, para que possamos transmitir com poder. Amém? Concluindo, amigos, verso 32, repetindo. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos. Vejam, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Amém? Esta semente é preciosa. A possibilidade de crescimento dela é grandiosa. Chega a 3, 4 metros a hortaliça. Ela também é resistente. Ela pode germinar em terrenos arenosos. Ela é singular, não é híbrida. Não deve ser plantada com outras sementes. O reino de Deus deve ser visto dessa perspectiva. Uma possibilidade de crescimento enorme. É resistente. Supera o criticismo. E também, queridos, é singular, é puro. Vejam que o texto bíblico diz que essa semente, ela cresceria, se tornaria maior de todas as hortaliças. E ali as aves viriam para buscar refúgio. Essa é uma citação a Ezequiel, capítulo 17, verso 23, onde profeticamente nós vemos o desenvolvimento do reino de Deus. Essas aves representam as nações que viriam a crer no Evangelho. Aqui existe uma mensagem que Jesus está dizendo: há lugar para todos no reino de Deus, há trabalho para todos no reino de Deus,
há missão para todos no reino de Deus. Ninguém é indispensável no reino de Deus. Pode ser um trabalho pequeno do outro lado da rua, ou um trabalho grande no evangelismo, não importa. Anuncie, pregue, fale dessa esperança. Alguns textos são muito contundentes. Romanos 10,14 afirma: como ouvirão se não há quem pregue? Não é apenas uma pergunta retórica, mas é um chamado ao envolvimento maior. O que dizer de Atos 8:31, quando Filipe, conversando com o interessado diz: como eu vou entender, como eu vou compreender, a melhor expressão, se não tem ninguém que me explique? Essa história foi registrada na Bíblia com um propósito de mostrar uma realidade hoje. O que dizer de Isaías capítulo 6, verso 8, quando o próprio Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, olham para Isaías e afirmam: quem há de ir por nós? Como responder a essa pergunta? Quem há de ir por nós? Sabem o que Deus está dizendo para nós nessa manhã? Participe, envolva-se, experimente a essência do cristianismo, deixe-se ser usado pelo Senhor, participe da obra de Deus, de anunciar o seu evangelho, porque o nosso Deus é um Deus que tem pressa para anunciarmos o evangelho e vermos jovens deixando as drogas, anunciarmos o evangelho e vermos lares que estavam à beira de uma separação, agora sendo transformados. Temos pressa em levar essa mensagem para que pessoas sinceras, que estão confundidas, conheçam essa linda e poderosa mensagem. Porque essa mensagem, ela traz esperança. E a esperança é o oxigênio da alma humana. A esperança é a única abelha que faz mel sem flores. Nessa manhã Deus está convidando você a um envolvimento maior. Deixe-se ser usado plenamente pelo Senhor. Só um detalhe: faça a sua parte e deixe o crescimento com o reino de Deus. Eu termino dizendo que quando Deus chama alguém, Ele não olha a sua capacidade, tampouco a sua incapacidade, mas sim a sua disponibilidade. Porque Deus não chama apenas os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E parafraseando Mário Quintana, não faça da sua vida um rascunho. Pode ser que você não tenha tempo de passá-la a limpo. Deus não te chamou apenas para o sucesso acadêmico ou material. Deus te chamou para fazer a diferença na vida das pessoas. E nós fazemos a diferença quando nós levamos esperança e a palavra de Deus. Isso porque a igreja não é palco, a igreja é altar. No palco você aparece, no altar você oferece. O mundo mede a grandeza pelo sucesso, Deus a mede pelo serviço. Isso porque quem não vive para servir, não serve para viver. Quantos nesta manhã, queridos, gostariam de espalhar essa semente do Evangelho? Se esse é o desejo do seu coração, eu quero te convidar a ficar em pé, para que nós possamos orar, clamar a Deus, para que possamos ser plenamente despertados para a grande mensagem do Evangelho. Eu tenho 1 minuto, e eu sou muito grato a Deus, porque um dia 2 semeadores bateram a porta da minha casa e ofereceram essa semente. Pode parecer pouco, mas para quem recebe, muda tudo. E uma dupla missionária aqui da Igreja Central de Florianópolis um dia bateu a minha casa. Todos nós aceitamos a mensagem, todos nós, e nos preparamos para a volta de Jesus. Você pode pensar: pastor, não vai fazer diferença. Vai. Apenas lance a semente e deixe o restante com o Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua graça e pelo chamado que o Senhor faz a cada um de nós. A semente é o Evangelho. O Senhor nos chamou para espalharmos essa semente. Nós queremos que o reino de Deus seja ampliado nesse mundo, porque se a igreja não avança, o diabo avança. Pai,
derrama o teu santo e bom Espírito sobre todos nós. Temos inúmeras atividades durante o dia, mas que nós possamos ter tempo para anunciar o teu evangelho, levarmos esperança e a verdade da tua palavra, em nome de Jesus, amém.